Lucas 6, 47 e 48. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Esses textos comparam quem ouve e pratica a palavra com um bom construtor, que edifica sobre a rocha, Cristo. Lucas 14, 28, 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Jesus usa esse exemplo prático e cotidiano, a construção, para ensinar um princípio espiritual. Antes de segui-lo, é necessário avaliar o preço da renúncia e do compromisso. Esse ensino fala sobre prudência, humildade e autoconhecimento. Mostra que o orgulho pode levar alguém a prometer ou iniciar algo além de suas possibilidades. É mais sábio planejar com o que se tem do que tentar parecer grande e fracassar publicamente. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Uma reflexão bíblica não deturpa o texto original, apenas o aplica de forma prática à vida. Voltando ao preço do discipulado, significa que começamos a viver para Cristo, sabendo que não vivemos mais para nós mesmos. O discipulado é viver uma nova realidade, onde Cristo é o centro, não mais nós mesmos. Quando decidimos segui-lo, deixamos de agradar nossa própria vontade e passamos a viver para cumprir o propósito dele. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é renunciar ao ego, orgulho e vontades carnais. Tomar a cruz é aceitar o sofrimento, a renúncia e a responsabilidade diária de obedecer a Deus. Seguir Jesus é imitar o caráter de Cristo, andar em santidade, servir, amar e obedecer até o fim. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O discipulado não é apenas sobre fazer coisas para Deus, mas sobre ser transformado nele. É perder para ganhar, morrer para viver, sair do controle para que ele governe. Seguir a Cristo é reconhecer que a vida não é mais nossa, é dele, e por mais que isso custe, vale infinitamente a pena. Vivendo o discipulado real, é o que estou fazendo, negando minhas vontades, abrindo mão de caminhos mais fáceis, escolhendo obedecer, mesmo sem retorno imediato, perseverando mesmo cansada, pagando um preço e sentindo que estou vivendo um discipulado real. Tenho me dedicado à evangelização através do canal e do Facebook, sem retorno visível. Não é sobre quantidade de inscritos, vendas ou visibilidade, mas sobre fidelidade no secreto. Mateus 6,4. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mesmo sem aplausos, Ele está contando cada passo, cada renúncia, cada entrega. Não estou sozinha, estou sendo moldada. Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo mostra que Deus não inicia nada para deixar pela metade. Ele é o construtor fiel. Diferente de um homem que pode começar sem calcular o custo, Deus já conhece todo o processo e garante a conclusão. Em Lucas 14, 28, 30, Jesus fala sobre calcular o custo antes de construir uma torre. Deus já calculou tudo e prometeu terminar a obra que começou em nós. Entregamos a Ele e confiamos. Ele não vai abandonar a construção da nossa vida espiritual. Quando Deus começa, Ele sustenta, molda, corrige e conclui.
Quem confia nele não será envergonhado. Romanos 10, 11. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Salmos 25:3. Nenhum dos que esperam em ti será envergonhado. Ser edificado por ele é poder descansar. A obra será concluída com honra e não com vergonha. O padrão do reino é excelência. Assim como Deus é fiel e ordenado em tudo o que faz, devemos seguir o mesmo padrão: responsabilidade, constância e zelo. Colossenses 3, 23, 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Deus não deixa nada pela metade, nós também não devemos. Ser constante, responsável e fiel é sinal de maturidade espiritual. O zelo pelo que fazemos revela quem tem governado nosso coração. Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Esse versículo é direto e nos alerta com seriedade. Tudo o que fazemos para Deus deve ser com excelência, zelo e reverência. Não faça por obrigação, faça por honra. Deus vê o coração e também o esforço. O padrão do reino é excelência, não improviso. Tudo o que é feito com dedicação, mesmo simples, carrega o peso da fidelidade. Deus, o construtor de tudo. Desde Gênesis, vemos Deus agindo com ordem, beleza e propósito. Ele preparou tudo com estrutura antes de colocar o homem na criação. Deus não age no caos, mas com ordem e planejamento. 1 Coríntios 3, 11 e 13. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Assim como um construtor sábio, Deus edifica com base sólida e nos ensina a fazer o mesmo. Antes de iniciar qualquer obra, espiritual, emocional ou física, devemos avaliar, planejar e agir com responsabilidade. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa verdade reforça o zelo com o que nos cerca: casa, hábitos, mente, ambiente e escolhas. Deus é exemplo de ordem e zelo, e devemos refletir esse caráter na forma como vivemos e edificamos o que Ele nos confiou. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Tudo se resume a zelo, organização, fidelidade e honra, quando estamos alinhados com a vontade do Eterno. Esse compromisso garante que a obra, seja espiritual ou prática, será completada com excelência e sem vergonha. Viver de forma responsável, constante e dedicada não é para os homens, mas para Deus. Isso honra a Ele e reflete o cuidado com tudo o que Ele nos confiou. Todos os versículos foram corretamente aplicados, mantendo o sentido original de cada passagem. Nenhuma interpretação foi forçada, e não há doutrina de homens ou teologia opinativa. Nada foi inventado, tudo foi aplicado com sabedoria bíblica, como Jesus fazia em suas parábolas. Esta reflexão é puramente escritura aplicada, com foco em arrependimento, fidelidade, obediência e zelo, exatamente o que Jesus ensinou. Se essa palavra falou com você, curta, comente e compartilhe para que alcance mais pessoas.
Conheça os livros de testemunho, escritos para glorificar a Deus e mostrar como Ele chama, prepara e separa os seus escolhidos desde o ventre. Durante anos vivi esse propósito em silêncio, até que chegou o tempo de compartilhar o que Ele tem feito. Os livretos de estudo são frutos dessa caminhada com o Senhor, fundamentados somente na Sua palavra. Neste canal, o foco é Cristo. Não estou aqui para me exaltar, mas para testemunhar como Deus trabalha no secreto, na vida daqueles que Ele escolhe. Os livros estão disponíveis no site e também em PDF. Todos os detalhes estão no link da descrição. Deus te abençoe.